Isaías capítulo 41. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se e então falem. Cheguemo-nos e pleiteemos juntos. Quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações se lhe submetam e que ele calque aos pés os reis e com a sua espada os transforme em pó e com o seu arco em palha que o vento arrebata? Persegue-os e passa adiante em segurança, por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. Os países do mar viram isso e temeram. Os fins da terra tremeram. Aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse: Sê forte. Assim, o artífice anima ao ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura: Está bem feita. Então com pregos fixa o ídolo, para que não oscile. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Tu os padejarás, e o vento os levará, e redemoinho os espalhará. Tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos, fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas, e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo o cipreste, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer. Relatai-nos as profecias anteriores, para que atentemos para elas, e saibamos se cumpriram, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos, e juntamente o veremos. Eis que sois menos do que nada, e menos do que nada é o que fazeis. Abominação é quem vos escolhe. Do norte suscito a um, e ele vem, a um desde o nascimento do sol, e ele invocará o meu nome. Pisará magistrados como lodo,
e como o oleiro pisa o barro. Quem anunciou isso desde o princípio, para que possamos saber, antecipadamente para que digamos, é isso mesmo. Mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem ainda quem ouça vossas palavras. Eu sou o que primeiro disse a Sião, ei-los aí, e a Jerusalém dou um mensageiro de boas novas. Quando eu olho, não há ninguém, nem mesmo entre eles há conselheiro, a quem eu pergunte e me responda. Eis que todos são nada, as suas obras são coisa nenhuma, as suas imagens de fundição, vento e vácuo. Isaías capítulo 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em que a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até às extremidades da terra. Vós os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, terras do mar, e seus moradores. Alcem a voz o deserto, as suas cidades, e as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas, e clamem do cume dos montes. Deem honra ao Senhor, e anunciem a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como um homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra, e mostrará sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Os montes e outeiros devastarei, e toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra firme, e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem. Fá-los-ei andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos planos. Essas coisas lhes farei, e jamais os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura. E as imagens de fundição dizem: Vós sois nossos deuses. Surdos, ouvi, e vós cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego como meu servo, ou surdo como meu mensageiro a quem envio? Quem é cego como meu amigo, e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tens os ouvidos abertos, nada ouves. Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Não obstante, é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas, escondidos em cárceres, são postos como presa,
e ninguém há que os livre, por despojo, e ninguém diz, restitui. Quem há entre vós que ouça isto? Que atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Acaso não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram, e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Pelo que derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra. Isto lhes ateou fogo ao redor. Contudo, não o entenderam, e os queimou, mas não fizeram caso. Primeira Epístola do Apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo e Silvano e Timóteo, a Igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho da caridade e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura.